Eu acho que os homens das obras começaram antes do tempo. Ou não sei. Estou eu aqui um pouco nervosa com o momento, esperando a professora Karina. Hoje promete. Eu acho que a obra foi cantar em outro lugar. Sorte a minha. Sorte a nossa, porque vamos poder aproveitar bastante. Ah, ela chegou. Tadã. Tô só esperando. Ai, Aí! que consegui chegar. Nossa, deixa eu colocar aqui bonito. Tá bom, né? Tá ótimo. Oh, meu anjo. Tudo bem? Ai, que Tudo legal, que bem? prazer enorme falar com você. Eu postei tudo agora, então eu espero que as pessoas cheguem para que a gente possa conversar. Ah lá, o Sim. meu Beto tá aqui, meu amor. Ah lá, ponto e vírgula, o pessoal tá entrando. Oh, coisa boa, hein, minha gente? Sejam todos muito bem-vindos. No Estrangeira de Fora, é isso, Ju? Isso mesmo. Ai, tá tendo obra no vizinho de baixo, não sei se dá para escutar, espero que não. Olha, dá para escutar, mas assim, nada que interfira na É, nossa conversa e no nosso contato, tá? E se é o meu também aqui em casa também. Então, assim, a gente vai lidando com os ruídos e com os barulhos da vida, Juliana, porque é assim que é a vida, né? Principalmente quem sai do país, né, e aprende a ser estrangeiro, tem que lidar com os ruídos sim, lá fora. Porque um dia eu vi uma postagem sua que falando assim, que estrangeiro, né, e aí é o prefixo "e" significa fora, né? exatamente. É, então. E aí, assim, eu tenho uma Exatamente. honra danada. Eu acho que a gente podia contar para o pessoal de onde que a gente se conhece, quanto tempo a gente se conhece, e como é que a gente está se reconectando, que para mim é um grande prazer. Começa Ah, você, né? Porque você que é a dona do pedaço aí e que você que fez o convite. então, na verdade, a gente se conhece do Mackenzie. Eu acho que tem uma parte da minha história que você não sabe. Eu comecei o curso de psicologia em 95, se eu não me engano. E eu acabei saindo porque eu não me via dentro dessa profissão Olha, e eu queria fazer turismo. E eu não aí, sabia mesmo. depois, aí no ano 2000, eu acabei voltando para a faculdade na intenção de terminar um curso, não deixar mais nada pela metade. Você tinha E aí parado eu me quando? apaixonei. Eu parei acho que em 96, 97. Gente, que incrível. E aí E você aí parou eu em voltei. Eu que fiz só um semestre? ano. Só Um fiz um ano. ano de psicologia. E aí eu Ju, mas voltei se você apaixonada. tivesse continuado, acho que a gente não se encontraria, porque eu entrei Não, na universidade em 2002. E aí, então, você estava me falando nos bastidores em 2003 que nós tivemos aula, né? Que eu dei aula para você, e foi sim, isso? sim, Pronto. sim. Então, era para a gente se conhecer, né? É, estava nos nossos destinos. É, gratidão. E Então eu você foi uma acho das. que acho que Você assim, até a nossa diferença de idade não é tão grande, né? é mesmo? Você sabe que eu tenho É 50, verdade. né? Eu tenho 43, eu acho que não é Olha tão lá, grande, não é tão longe, né? que Eu linda. vi, parabéns, feliz aniversário. Eu vi que você fez aniversário ontem. Eu até estava pensando numa frase para colocar na publicação de hoje. E aí eu fiquei pensando assim, fazer 50 anos, falo assim, nossa, meio século, parece uma coisa pesada.
mas a gente junta tanta história boa, né? As histórias ruins, elas ficam, claro, elas são marcantes, mas as histórias boas que a gente lembra com... que nos, né, lembra com aquela emoção de impulsionar, né? Devo continuar a escrever esse livro. Sim, sim. E você traz muito disso. Você fala nas suas aulas, até eu fui escrever assim, nas suas aulas, as pessoas olhavam assim, apaixonadas, né? Porque você cativava a gente de uma maneira assim. E mesmo quem nunca viu a sua aula antes, vendo você, acho que na televisão, ou fazendo algumas outras coisas, vê sente esse cativo, sabe? Essa coisa que você desperta na gente, fala assim, deixa eu prestar atenção, tem alguma coisa que me toca aí, né? E nas suas aulas, uma das coisas que você fala, que me chamou a atenção e que me ligou muito a você, foi quando você falou um pouco da sua avó nas aulas, né? Uau. E que aí você lembra da minha avó, Ju? Que eu acho que é muito legal, Não, né? eu lembro que você... eu lembro que você contou uma história, eu não sei, eu posso até estar errada, de uma história de como que você estava tentando entender aquele mundo dela, porque ela dizia uma coisa, né? Ela dizia uma coisa, mas você queria ver o que estava por trás daquela fala dela. E eu achei japonesa. Minha avó veio, né, para o Brasil, juntamente meus dois avós, né, dos dois lados, paternos e maternos, são japoneses, vieram para cá, e eu tenho muito orgulho de ser, né, neta de japoneses dos dois lados. Quando eu falo dos dois lados, assim, porque o meu lado estrangeiro, né, sempre permaneceu, e eu acredito que tem a ver também com a sensação de não pertencimento. A gente sabe que aqui no Brasil, a maior colônia japonesa acontece aqui no Brasil, existe aqui no Brasil, mas mesmo assim, sabe, a batalha, acho que de viver esse lado estrangeiro, sempre foi algum quesinho que foi meu calcanhar de Aquiles, né, de não me sentir pertencente, não me sentir dentro dos grupos, né, e eu acho que assim, por isso que eu fiquei tão emocionada e comovida e aceitei, né, o teu convite, porque você trata também de um assunto que é sobre o luto do estrangeiro, o luto da pessoa que sai, né? E eu acho que quando você traz essa história da minha avó, que realmente, assim, por mais que eu não entendesse japonês, e minha avó, lindamente, a que eu tive mais contato, né, que foi a minha avó materna, minha Oba-chan, ela falava tão bonitinho e assim, sabe, primeira tenista de um clube japonês. Então, assim, a minha Oba-chan, Dona Ione, ela foi, assim, mãe de muitos. E graças a ela, né, eu também tenho essa ideia de que a gente talvez não entenda a língua, mas a gente entende a língua do coração, sabe? Então eu fui aprendendo muito disso. É disso que você lembra do que eu contava? Sim, sim. Eram alguns exemplos, né? Porque eu acredito que não dava para falar muito da questão pessoal, mas dos exemplos para você trazer um pouco da teoria, era um pouco disso. Porque eu tenho acho que da minha família toda, uma ligação muito forte com a minha avó, também é falecida. Olha. E então, tem muito do dizer dela. Minha avó era baiana. Oh, meu Deus, coisa então boa. ela dizia muita coisa. É mistura de baiano de índio com negro na Bahia. Juliana. Então ela tinha muito aquela coisa de dito popular, tal, e que às vezes eu repito, às vezes para paciente ou para os meus amigos, falo, mas de onde você tirou isso? Falo, minha avó. A ancestralidade. Não sabia escrever, né? não sabia ler, mas ela tinha sempre um dito, uma coisa assim que era precisa, assim, sabe? Traz E uma delas. Traz uma agora. Eu acho que... Traz um dos ensinamentos da sua avó, Ju. A minha avó era muito sarrista, assim. Então, eu lembro que ela falava... Existe aquele dito popular assim, faço bem sem olhar a quem. Nossa. A minha avó completou. Levanta a cabeça que o pau vem. Quer dizer,
palavras tão bonitas e você completa com isso, assim. Porque, assim, quando você levanta, identifica... Depois você vai tentando explicar, né? Quando você levanta a cabeça, identifica para quem você está fazendo, perde o sentido. E aí você quer cobrar, você quer ter a mesma coisa. E é verdade, se você for Gente, analisar que essas sábia. palavras. Assim. Olha, Nossa, ela... você sabe que assim, eu gravei a terceira temporada do podcast e eu fiquei arrepiada quando você acabou de falar, né? Faço bem, né? Não importa para quem, porque essa foi uma aprendizagem do João, que foi. Em breve vocês terão notícias, mas o João, ele é um dono de um bar em Nilo Peçanha, que eu fiz uma entrevista com ele. Bom, ele trouxe essa frase também né, da Gabi Mello. Gabi, que está aqui na nossa live, a avó dela falava isso. Então, assim, as coisas estão muito conectadas. Eu te agradeço lá. A Gabi acabou de colocar, faço bem sem olhar a quem. E essa sabedoria da tua avó, né, que é então levanta porque o pau vem, é isso? levanta Né? a cabeça que o pau vem. E eu acho muito interessante, porque só precisava vir também dessa ideia do cuidado. Porque, assim, eu acredito, o baiano, ele é muito acolhedor. Se eu tiver errada, você me fala. Por isso que eu casei com um baiano, né? Então eu tenho um pouco de uma certa sabedoria de convívio. Os baianos, eles são acolhedores, mas eles são muito astutos, muito espertos. E eu acho que o que a tua avó traz é isso. Faz o bem, mas fica atento. Olha para essa situação. Percebe para quem que você está fazendo o bem. Né? Porque eu acho que sim, a gente tem que realmente fazer o bem, não importa para quem. Mas também essa ideia de que quando você faz o bem, muitas vezes, eu não sei se você sente isso, Juliana, mas assim, eu dou a mão, as pessoas às vezes querem um braço, né? E aí a expectativa é tão grande, sabe? Que eu tenho também tentado me cuidar, inclusive porque muitas vezes, eu acho que eu posso falar isso, existem, como é que chama aqueles vampiros? E vampiro só entra na casa da gente quando a gente convida, É, né? E eu acho que é assim, eu verdade. tenho na relação, eu acredito que se relacionar é uma arte. Eu acho extremamente potente quando eu trago a ideia de que a gente precisa ser muito elegante na maneira como a gente se relaciona. Tanto é que os meus adens de luz são amores desenvolvidos, elegantemente mantidos. Então, acho que assim, para a relação humana, que nós somos psicólogas, a gente acredita, né, do quanto é importante a gente realmente se relacionar de uma forma elegante. Porque não é fácil, em primeiro lugar, se relacionar, não é, Ju? Né? E em Exatamente. segundo, é assim, olha para quem, levanta a cabeça, né? Porque o pau vem às vezes, também a gente não pode generalizar tudo, né? Mas eu acho muito bacana o que você traz. E não, nada é por acaso. Eu acho que tem uma conexão para tudo que nos acontece, né, que vai fazendo sentido para a nossa relação. E, por exemplo, quando você vai para fora do Brasil e você se coloca como estrangeira e você é vista como estrangeira, você acaba vivendo muitos lutos que você começa a refletir sobre essas relações que você vai estabelecendo. Né? Não, tô, Exato, né? Não sei se eu estou exatamente. conseguindo me fazer clara, né? É verdade, sim. O que eu até achei isso dentro de uma tese de doutorado em cinema, falando sobre o estrangeiro. E aí ela começa com uma hipótese de que, assim, quando você se torna estrangeiro, cria-se uma identidade, uma terceira identidade entre o portão de embarque e desembarque. Hum, E isso é tão real, é. porque toda essa conhecimento, todas essas coisas que a gente traz do Brasil, assim, ela começa a ficar muito latente, muito forte, sabe? Do tipo, você quer encontrar uma identidade, você quer encontrar uma outra pessoa sem perder a sua essência de Brasil, né? Então, até outro dia eu estava discutindo.
às vezes você quer usar uma camiseta, né? Não é apologia a nada, é porque você quer entrar em conexão com aquilo de novo, com a sua raiz, com a sua história, com aquilo que é seu, que você conheceu como sendo sua casa, né? É isso Sim. que eu brinco, né? E aí Sabe, depois você... Por isso que eu falei, você morre, né? Eu morri uma Juliana, e não foi fácil, foi um processo muito doloroso, desde até da escolha para mudar de país, até a permanência aqui. Esse é um período para mim que eu acho bem sofrido, que é o período do inverno, que eu sou muito sol, adoro estar no sol, adoro o verão. conta para as Então, pessoas de onde que você tá, Ju, e quanto tempo que você tá, né? eu Que eu acho que isso é estou em importante. Paris, eu estou na França, eu estou em Paris mesmo. Eu estou há 4 anos, eu conheci o meu marido, eu fui fazer um intercâmbio na Irlanda, e aí na volta eu fui visitando alguns amigos. E uma das amigas era esposa do melhor amigo do meu marido, é a esposa. E aí ela fez uma jogada falando, será que a Juliana pode ficar aí? Porque ela vai pegar o avião aí na volta. E aí ela aproveita para fazer um turismo pela cidade, porque na época o meu marido fazia couchsurfing. Ele emprestava o sofá para viajante sem muito dinheiro. Aliás, não tem problema, né? Já estou acostumado. E aí a gente acabou se conhecendo, nos apaixonamos e aí ele foi indo várias vezes no Brasil até que eu falei, tá bom, vamos ficar na França, que para ele também seria mais fácil, né? Em termos de colocação. Ele já está na empresa dele há muito tempo, não valeria a pena recomeçar a vida no Brasil. Então, não Eu acho foi. que, E eu, assim, muito família para essa mudança uau. foi. Então, tem uma coisa que me chamou a atenção, que você falou assim, eu precisei fazer morrer a Juliana conhecida, mas ela tá ainda aí. Tanto é que ela tá ainda aí que você criou, né, esse espaço para estrangeiros. Eu achei tão bonito o teu projeto, né? Porque assim, eu tive uma experiência de também casar e morar 3 anos fora. Né? Só que a diferença entre nós é que eu voltei aqui para o Brasil e que foi o momento em que você me conheceu para dar aula na universidade. Então, assim, quando eu fui fazer o teste para dar aula no Mackenzie, eu estava ainda no hotel. As minhas coisas estavam ainda voltando com um container. Isso quer dizer, a sensação de desalojamento, de ainda não estar apropriada, de que mundo era esse, e é o que você trouxe. Quando eu fui, e né, entre o embarque e como é que é? O embarque que você O trouxe? embarque e o desembarque, nasce E o uma nova desembarque. identidade. Pois é, mas assim, a gente nunca vai ser o mesmo, porque expande de uma tal maneira as nossas fronteiras emocionais e relacionais que a gente não é o mesmo. Então, assim, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei com essa sensação assim, quem sou eu? E aí existe uma crise de identidade que provavelmente é o que você está vivendo, né? E está ajudando muitos estrangeiros, né, a se reconciliarem com eles, né? Porque, Ju, primeiro, uma vez que a gente optou a expandir fronteiras, é um caminho sem volta, né? E assim, a gente busca a identidade naquilo que é o conhecido e a zona de conforto, só que isso não quer dizer que você morreu e que tenha de matar. Você continua sendo a Juliana, queridíssima, que eu conheci, aquela menina, mulher, né, casada hoje, com uma nova identidade, fazendo, né, um trabalho que acolhe as pessoas que estão vivendo também o que você vive. E isso é muito bonito. Por quê? Porque apesar de algumas pessoas que estejam aqui não estão fora do Brasil ou não estão fora dos seus países, tem muita gente que veio de fora do Brasil e está aqui. Então a gente tem muito a ideia assim do quanto que a gente pode criar uma conduta de acolhimento. Porque, sabe, eu acho que o que eu mais senti é a xenofobia, ou seja, a estranheza, né? Quase uma, um medo do diferente.
E a gente Mas de dentro vive... para fora, você diz do externo para Quando eu você? estava lá fora, né? Quando eu Ah, morei 3 anos, assim, uma das coisas que mais me tocava e me machucava era a xenofobia, que é essa fobia do diferente, né? E eu sempre tive de lidar com a diferença, né? Primeiro, assim, olha só, eu sou uma... Tá na cara que eu sou descendente de japonês. Eu fui para uma cidade, eu fui para um lugar, eu fui para Detroit, né? Então, assim, é uma cidade automobilística, né? Em que a maior parte também dos automóveis, né, são criados por japoneses. Isso quer dizer que tinha um grupo que eram as minhas amiguinhas de lá, que era um grupo de japonesas. Elas me adotaram. Só que eu não sabia falar japonês. E eu falo muito com as mãos, você conhece como eu dou aula, né? Eu sou exagerada, eu dou sim. risada alto, eu falo palavrão. Quer dizer, eu carinesco, o jeito carinesco, lá nos Estados Unidos, com amiguinhas japonesas, até com as japonesas falam assim, fala mais baixo, não fala tanto com as mãos. Então eu ficava assim, né, para ser aceita, porque eu falava assim, e todo mundo que chegava para mim lá nos Estados Unidos falava assim, você é japonesa? Eu falei, não, sou brasileira. Aí dava uma inversão. Mas, exatamente. Porque eu cheguei a ouvir de algumas pessoas assim, lá usa roupa, lá no Brasil usa roupa. Eu falei, olha, que eu saiba até agora eu usei, entendeu? Então, assim, a gente lida com muitos preconceitos, com Sim, muita aversão às diferenças, com muita dificuldade da gente se fazer identidade, a gente se sim, sentir respeitado na nossa condição. Porque não é porque você foi com o seu marido que você deixou de ser psicóloga, de que você sim. deixou de ter a tua identidade. É que assim, em alguns países, inclusive eu fui para estudar, eu fiz o meu mestrado. Na época que eu fui, que foi em 97 para 99 para 2001, que foi a época que eu fiquei, lá o presidente não tinha autorizado no meu visto, né? Eu tinha um visto que eu não podia trabalhar, então eu podia estudar e trabalhar parcialmente, quer dizer, tentar fazer os estágios parcialmente. Então foi por isso que eu fiz o mestrado lá. Mas assim, é muito difícil a gente recomeçar. Eu acho que o estrangeiro é aquele que aprende a recomeçar e a se Exatamente. reinventar. Mas ele não mata aquele que ele é, aquilo que ele é, quem Sim. ele é, Mas sabe? a dificuldade é de conectar com essa possibilidade de se Isso, reinventar. perfeito. Porque a partir eu não sei se você sentiu isso, mas a partir do momento que eu consegui fazer essa conexão, parece assim que o mundo se abriu. Fala assim, agora eu posso ser quem eu quiser e fazer o Isso. que eu quiser. Essa é a expansão de fronteira que você cria, sabe? Sim. Isso que eu acho bonito, porque quando você fala de conexão, e não por acaso que a gente começa a nossa conversa falando da ancestralidade, a gente nunca pode esquecer de quem a gente é. A gente tem raízes, né? Uma das Hum. maneiras melhores que eu me reconectei, inclusive depois da inflamação cerebral, né, foi me embasar nas minhas próprias raízes japonesas, orientais. Eu, aqui no Brasil, sempre tive muito, é, quase uma rejeição, né, de ser japonesa, porque sempre eu era a única que não tinha ibope, porque meu corpo nunca foi escultural, sempre assim, não tinha poupança e não tinha peito. A gente fala da mesma coisa, Karina. Ah O lá, meu é olha, a questão racial, é a questão de ser negra, né? Estudando olha, em escola particular em que eu era a única negra da sala. Então era, ó. mesmo E numa case, se você lembrar da nossa turma, eu era a única, da minha turma, eu era a única negra. Tinha o Kleber, mas ele era da é tarde, mesmo. parece. Gente, é mesmo. E aí, então, assim, a gente se sente um estranho no ninho tentando fazer parte desse ninho, que ainda também era utopia, cá entre nós, não é? Porque assim, a Sim. gente acha que tem um padrão, que tem um grupo de aceitação, que existe uma necessidade de pertencimento. A Flaviene está perguntando qual é o tema. O tema é A luto gente sobre o é estrangeiro, sobre né? E o a tema é gente tá batendo um isso. papo de corredor.
Corredor de psicologia. E assim, com vocês, conosco, sabe? Olha Exatamente. aqui, o pessoal está falando, é etnia, sou cigana, percebo o quanto é necessária essa discussão. E é bacana, sabe? Porque, assim, esse papo de corredor, ele tem o objetivo da gente falar sobre isso. Você como negra, eu como japonesa, sabe? É com essa sensação de lidar com a sensação de ser a minoria. E uma das coisas que eu mais acredito é assim, nem sempre a maioria tem razão. Talvez seja como um instinto de sobrevivência que eu criei essa ideia, sabe? Que muitas vezes a gente tem que se adequar à maioria. E sabe, o que me ajudou muito é falar assim, nem sempre a maioria tem razão, e eu posso sim ser a minoria sem ter a vergonha. E eu acho que a gente Mas eu lida acho com que essa ainda tem que questão. questionar se a maioria é de fato a maioria. Porque no Brasil eu Ah, sou maioria negra. É maioria negra. Nós olha somos que tratados legal. como minoria. Olha que legal que você está falando, Ju. É verdade, olha, eu falei para vocês, né? A maior comunidade japonesa é Tá no aqui no Brasil. Brasil. É. Olha, você está me trazendo um ponto de vista muito lindo. E você sabe que em grupos de vulnerabilidade, por exemplo, é uma das coisas que eu sempre trouxe, né? As pessoas falam que os grupos de vulnerabilidade que têm maior número de suicídios são a minoria. E eu sempre questionei isso também. Você está me ajudando agora a refletir um pouquinho mais e expandir essa reflexão. E eu sempre falei, não é a minoria. LGBTQIA+, os negros, né, os adolescentes, os idosos, né, as mulheres que foram violentadas, né, os que têm dificuldades, que têm transtornos mentais, isso é minoria? Não, eu sempre briguei com essa palavra minoria. Eu sempre falei, eu prefiro a palavra grupos de vulnerabilidade. E aí a gente Sim. toca num assunto, sabe, João, que a gente está falando, talvez agora, se eu puder retomar o tema da nossa live, a gente está falando de vulnerabilidade humana. A É. vulnerabilidade que faz com que a gente não se sinta dentro da nossa morada existencial. A vulnerabilidade que faz com que a gente não se aproprie da nossa identidade de quem a gente é. Sabe? E quando você fala, quando a gente mudou de casa, você mudou de casa, mas a tua morada pertence a você, independentemente do lugar onde você estiver. E como é que a gente constrói essa confiança, né? De permanecer, apesar da vulnerabilidade da morada existencial, como é que a gente pode não ter vergonha de quem a gente é? E se fazer história, e se fazer pessoa. E quando você se reconectou, quando você falou, eu achei lindo. Porque quando você se reconectou, Juliana, aí agora não tem para ninguém, né? Eu também, na minha inflamação cerebral, quando eu me reconectei com as minhas raízes, quando eu deixei de ter vergonha de ser japonesa, de ser a primeira da fila porque eu sempre fui a mais baixinha, né? De ser considerada sempre como a CDF. Porque assim, tem Porque também tem uma. essas expectativas, é verdade. Eu A minha melhor amiga odiava. era japonesa Ah também. lá, Ela, inclusive, está no Japão agora. ah lá. Né? Eu E, odiava e, a- meu e uma cursinho. vez eu ouvi de uma psicóloga que eu tive. E ela falou assim: é compreensível que vocês sejam amigas porque vocês pertencem a grupos excluídos. E aí eu pensei assim: Uau. é verdade, É. né? A gente tem uma ligação e é isso. Mas é ruim se afiliar pela exclusão, sabe, Ju? E eu acho que a nossa live ela tem esse objetivo de fazer repensar. A gente se relacionar pela exclusão é muito difícil, porque vai aumentando só a vulnerabilidade. Se a gente Sim, se afiliar e se unir pela apropriação, não pela exclusão, eu acho que é aí que talvez seja um possível antídoto para a gente não achar que a gente está incorreta no mundo, sabe? exatamente. Eu acho bacana, porque assim, o que você está trazendo, né, por essa experiência que você tem com a sua amiga, existem projeções que são feitas na gente, né? Sim. E as projeções, assim, são introjeções, na verdade, né? As projeções que são coisas que a gente coloca no outro, e introjeções é quando a gente engole por inteiro. E muitas vezes o que a gente precisa entender é assim, para que a gente precisa se adequar às introjeções
né, alheias, que vêm de fora, sabe? E aí eu acho que a gente está falando assim, olha, eu não quero mais me sentir excluída. E por isso eu preciso arregaçar as minhas mangas e colocar a mão na massa para que eu mude esse cenário. Quando você traz, né, essa oportunidade da gente conversar, é isso. O ser estrangeiro de fora é poder se incluir para dentro. É você poder fazer convites para que a gente possa se reconectar. Porque a gente não é o que é de fora. A gente é só o que é de dentro. Sabe? A gente Mas se faz, né? o ser estrangeira me deixou com mais identidade. Ah lá. Hoje eu consigo entender quando as pessoas falam que a sua presença já é um manifesto do seu grupo, da onde eles te colocaram. Então você está mostrando para as pessoas que você não é aquele lugar que você tem que ficar, aqueles que eles desejam que você fique, mas aonde você quer ir. E isso assim, isso que acho que mais me fortaleceu, até em questão com a minha negritude mesmo, assim, sabe? Tipo, que nem você falou, você tem orgulho de ser japonesa. Eu também, hoje eu falo com orgulho, eu sou negra, assim, mas acho que ficou muito mais latente depois que eu vim para cá. Assim, porque todo mundo fica, ai, que chique, que chique, que chique. Mas não é chique. Eu sei aonde, todo o meu caminho, tudo que foi trilhado para eu chegar onde eu cheguei. E eu ainda não cheguei aonde eu queria. Então, Mas existe um trabalho aí, não é ganhar. Ninguém me deu e eu não fiz nenhuma magia, não foi nada mágico, né, que aconteceu. e eu acho que você está falando assim, você está construindo, está desenvolvendo, tudo muito no gerúndio. Quando você Sim. sai do Brasil, ou você sai do seu país conhecido, que é do teu país, né? Do teu lugar, terra, né? Da tua terra. E eu acho que a gente está falando assim, quando a gente expande fronteiras e ousa, porque é uma ousadia também, né? Todo mundo fala que é chique, porque, né, você fala, nossa, mas assim, é muito também fácil as pessoas falarem que é chique, mas assim, é difícil olhar para todos os perrengues que uma pessoa que mora fora, porque lida muito com a solidão, Sim. sabe? Com muito esse desenvolvimento de você estabelecer a tua nova terra. E o teu novo território, sabe? Porque acho que inicialmente tudo é muito desconhecido, né? Então a grande ousadia é você sedimentar todo esse território que se fez desconhecido, porque você foi por amor, eu também fui por amor, né? Quer dizer, meu marido recebeu a proposta pela GM, que ele trabalha, né? E aí então ele fala, olha, Karina, a gente estava namorando. E aí ele fala, olha, Karina, eu recebi um assignment para ficar 3 anos. É um trabalho que eu vou ficar 3 anos para me treinar, inclusive para fazer o que eu vou fazer depois, mas eu queria que você fosse. Aí eu falei assim, mas eu tenho consultório, eu tenho a minha vida teoricamente, que eu achava super controlável, né? Eu tinha meu consultório que eu dividia com as minhas 4 amigas de faculdade, minhas 3 amigas de faculdade, éramos 4 que dividíamos uma sala de atendimento, eu já estava dando aula em colégio. Quer dizer, eu achava que era isso que eu queria. Estava na especialização de Gestalt terapia, fazendo, né, psicopedagogia, estava tudo sob controle. Tinha um convite, né, para ser professora de universidade pela Maria Helena, não, pela Maria Antônia Kipari, que foi minha professora, que na minha formatura me convidou. Então, assim, uma vida extremamente, né, organizada. Utopia minha. Chega ele e fala, olha, né? A única coisa que não estava certa é assim, né? O meu namoro, porque eu não estava casada e eu achando que casamento era garantia para qualquer coisa, né? Bom, aí ele chega e fala: olha, e aí você tem condições de fazer o seu mestrado, porque eu comecei a fazer especialização naquela época porque era exigência para dar aula. Depois aí as Uhum. exigências começaram a ficar maiores, né? Então, quando eu entrei lá na psicopedagogia para conseguir dar aula lá na OSEC, junto com a Maria Antônia Kipari,
minha professora de psicologia experimental, olha só o que eu estudava, hein? Eu não era gestalt terapeuta nessa época. Ele me traz essa ideia falando, e aí a faculdade começou a exigir mestrado. Aí você faz o seu mestrado. Eu falei, tá bom, Duda, eu vou com você, mas eu vou te pedir em casamento. Você entendeu? Porque eu falei assim, como é que eu vou? Pra fora. Então você fala, Karina, você é toda louca, né? Porque foi isso, eu que pedi a mão do meu marido em casamento, porque, né, do meu baiano, né, que aceitou felizmente, porque eu sou muito feliz com ele, né? Mas assim, para ter essa segurança. Então, eu abri mão também, como você, daquilo que era território conhecido. Né? E você está fazendo, você está construindo quem é você como profissional também, né? Porque são várias reconexões que a gente tem que fazer. Porque você não é só esposa do seu marido. E no começo, né, eu fui como esposa de Duda. Então é assim, eu perdi realmente a minha identidade. Quem é Karina? E aquela psicóloga, e aquela pessoa, gestalt terapeuta, e aquela. Eu não era ninguém. Quer dizer, eu era, mas assim, a sensação, não sei se você entende, é que assim, Uhum. quem era eu, né? Não é? Olha lá, Maria Exatamente. Antônia da Universidade. Isso mesmo, Maria Antônia é a minha, assim, ó, concurso, a minha referência de ser professora. Uma elegância, né, Vanessa? Que, assim, ela é a minha, realmente, minha inspiração para ser professora. Que na minha A formatura minha, ela me convida para falar, né, para dar aula com ela. Na minha formatura, Vanessa. E ela fala: Você quer ser professora? Eu falei: É tudo que eu quero. Pronto. Aí eu tive que perseguir a vida acadêmica. Mas vai lá, eu Duda. lembro que a minha avó, né, ela cantava uma música, eu fui pesquisar, era de um comediante, né? Falava assim: vou embora pro meu Ceará, porque lá tem o nome, aqui não sou nada, sou só Zé com fome. E às vezes eu me pegava pensando sobre isso. Eu falava assim, vontade de voltar, É... Não, porque mas a lá eu era vontade. alguém, né? Então, e aí você não deixa de ser alguém. Eu tô tentando te convencer a se resgatar nessa sensação, né? Não, na verdade, assim, nesse processo, eu acho que o estrangeira de fora é só o resultado do meu renascimento, dessa nova identidade, essa terceira identidade, entendeu? Que acho que é muito mais forte, Isso. porque sim, me conecta com as minhas raízes, me conecta com a minha família e me conecta com o que vai vir ainda, porque eu sei que as transformações não terminaram, tem muita coisa para acontecer, né? Você me falou Então, agora dessa terceira identidade, Juliana, eu lembrei de um livro que é lindíssimo, que se chama Terceira Margem do Rio, já ouvi Guimarães falar. Rosa. Eu, Eu assim, acho que foi sugiro você para todo mesmo que mundo. falou na aula sobre esse É, livro. eu acho esse livro, assim, de uma potência, sabe? Porque a história, eu, assim, aprendi essa história com uma das enlutadas por suicídio, que ela conta sobre esse livro, e foi aí que eu fui começar a ler e a ter mais aprofundamento. É uma das obras mais bonitas que eu vejo em termos de vulnerabilidade, sabe? E ela fala que, assim, quando o pai dela se matou, ela sentiu como se estivesse vivendo o personagem, que é um filho que fica olhando para o pai, que resolveu pegar um barquinho e ficou lá no rio. Então, todo mundo caçoando desse filho, da família, inclusive do pai, que teve essa escolha. E aí, então, todos os acontecimentos da vida dele, ele ia lá na margem do rio para mostrar para esse pai. Então, assim, é uma história extremamente potente para mostrar a solidão, que muitas vezes a gente quer mostrar os nossos acontecimentos, os nossos Uhum. eventos, tudo que acontece, e essa solidão que talvez um estrangeiro, né? Porque, assim, tudo que é importante, né? Você não consegue compartilhar com quem você ama, ou pelo menos com quem, né, você normalmente compartilhava. O nome do livro é A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. Tem um livro pintado, ele é todo desenhado, ele é lindíssimo, né? Então, assim, isso me fez lembrar muito do que você está falando, porque o que talvez aconteça nessa terceira margem é que a gente perde o testemunhar de quem a gente conhece, Sim, não é? exatamente. É, isso faz uma diferença enorme. Quando você me convidou
né? E você estava falando que você me conhece, gente, desde 2003. É reconectar a nossa alma. É entender que a gente tem paradeiro, sabe? Porque é muito legal, assim, falar, olha, ver uma aluna que hoje é uma profissional que está ajudando muitas pessoas, que está me convidando para chegar na tua casa, porque você está na minha casa e eu estou na tua, É, concretamente. A gente está online, mas assim é como se eu tivesse sempre te visto, sabe? Assim, a emoção que eu tenho de olhar para você e de lembrar, né? Porque você foi uma das alunas que eu tenho mais carinho. E quando eu vi oh, lá, porque assim, esse jeito muito respeitoso que você tem e teve comigo. A gente sabe que a maioria a gente não dá para agradar e unanimidade é boa, né, Juliana? Mas assim, exatamente. você é uma pessoa que assim, eu me lembrei de primeira. E olha que legal, né? Depois de uma inflamação cerebral, inclusive lembrar do teu nome na chamada. Tem muita gente que eu estou reconectando, que eu dei aula, é um barato isso. E por causa dessa questão midiática, né, da tecnologia, eu me aproximei de tanta gente que já me conhecia naquela época. Eu dou, assim, eu estou muito feliz, sabe? Porque é É, eu também. reconexão com as vivências. Me diz uma coisa, o que eu achei lindo que eu li no seu site é a sua promessa de fazer com os pés Ah, descalços. Aquilo me arrepiou. Me conte um pois é. pouquinho. Quando eu tive a inflamação cerebral, eu não conseguia me levantar, né? Eu não conseguia levantar, inclusive, um copo de água, né? Ou a jarra de água para colocar um copo. Isso quer dizer que eu fiquei apavorada. Apavorada porque eu me tornei estrangeira de mim nessa época, sabe? A inflamação Uhum. cerebral, inclusive, eu brincava com os meus filhos que eu parecia a Dory, que eu tinha problema de memória recente, sabe? Eu tinha perda de memória recente, e tinha mesmo, porque eu perdi a ordem alfabética. Então, você me conheceu numa época em que eu estava assim, começando mesmo, né? A minha parte acadêmica, sendo professora da graduação de psicologia. O pessoal perguntou que universidade, eu fui professora durante 12 anos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e assim, adorava dar aula, assim, sempre foi minha, a minha missão, uma delas, né, além de ser suicidologista, né, e assim, eu dava uma matéria que era muito rechaçada, assim, não faz parte da grade curricular, né? Então, assim, eu sempre aprendi nesse sentido a ser minoria. Por isso que aí eu sobrevivi com essa ideia de que nem sempre a minoria tem razão. Pronto, né? Então você está me ajudando a lembrar muito. E aí foi lá que no Mackenzie que eu criei a ideia de que quem está longe julga e quem está perto compreende, porque eu era assim extremamente detonada, né, por ser professora, a única professora. Teve um tempo que eu me tornei a única professora que dava aula de Gestalt, de existencialismo, humanismo, né, e fenomenologia. Bom, isso tudo é para contar para vocês assim que eu sempre tinha muito forte a organização mental. Inclusive, eu lembrava de todos os nomes dos meus alunos. E a minha orientação era muito visual. Se o aluno mudasse de lugar, eu perdia, eu esquecia o nome, mas em breve eu já lembrava. Não sei se você lembra disso. As Uhum, pessoas, os lembro. alunos falavam assim: Nossa, Karina, você lembra do nome de todas as pessoas, e isso é real. Agora, quando eu tive a inflamação cerebral, que foi em 2014, eu comecei a esquecer absolutamente de tudo, inclusive da ordem alfabética. E eu estava no pós-doutorado nesse tempo. Então, assim, para mim foi uma experiência surreal e eu não conseguia me movimentar. Isso quer dizer que eu precisei reaprender a andar, porque eu fiz fisioterapia diária. Aí, assim, eu fiquei um trapo, eu fiquei um caco. Assim, eu tentava cortar um bife, tremia, assim. E eu me lembro do desespero de me sentir impotente e me sentir estrangeira em mim. Bom, aí eu fiz uma promessa. Conversei com o Papai do Céu, que eu tenho muita fé, né? E eu falei assim: se o Senhor me der a oportunidade, primeiro, de eu ficar em pé, nos meus próprios pés, de eu relembrar tudo que eu me dediquei, a minha vida profissional inteira, sabe? De todas as
tudo, tudo. Se você me fizer lembrar, me ajudar a lembrar, inclusive da ordem alfabética, eu vou fazer isso quando eu entrar em território sagrado, que é meu consultório, sala de aula, e se eu estiver dando palestra e curso, eu vou fazer descalço. Eu não sabia de uma passagem bíblica que existe, né, sobre essa história de que, né, para entrar em território sagrado se entra descalço. E também muito pela influência dos japoneses. A gente não entra em casa, aqui em casa a gente entra porque eu tenho uma mistureba, né? Mas assim, normalmente os japoneses eles não entram com sapatos, porque também é uma forma de respeito você deixar os sapatos, aquilo que vem de fora, lá fora, para você fazer reverência à tua casa. Isso quer dizer que aí eu juntei e aí eu resolvi ser a educadora dos pés descalços. Como promessa é dívida para mim, eu sou uma mulher de palavra, eu tenho mantido todas as ideias, todas as maneiras assim de permanecer descalça em território sagrado. E aí continua sendo sala de aula, continua sendo no meu consultório, eu faço reverência à vida, à capacidade de eu estar aqui dentro de mim, sabe? Ontem eu fiz os 50 anos e assim eu estava pensando, eu nunca me senti tão dentro de mim como eu tenho me sentido, né? Isso graças à ideia de que em solo sagrado, e o solo sagrado é onde você pisa, não onde você está. E aí eu quero trazer um convite para aquele que se sente extremamente sem sentido, fora, né? Porque ainda está nesse processo ainda de adaptação, de reconexão. A gente se sente muito solitário, né? Então, o solo sagrado é onde você pisa, onde você vive, onde você pode estar, tá? Não é o lugar, não é fora, gente, é aí dentro, é uma construção absolutamente interna, né? Em consonância com a tua história, com os teus ancestrais, com a tua vida, com as tuas reconexões, né? Não sei se eu te respondi, mas... Sim, mas então, enquanto a gente conversava, você falou muito, a gente tem que encontrar as raízes, tem que encontrar raízes, e a coisa que vinha na minha cabeça era isso. Ela é educadora dos pés descalços, faz todo sentido, faz todo sentido. Que é essa conexão com a terra, com o solo, que é a mãe, né? Que é a mãe terra, essa energia Tanto que é é, Ju, esplêndida. que o logo, eu tinha dois logos, inclusive eu sempre usei uma corretinha, desde que eu tive, hoje eu tirei, né? Mas assim, o meu logo sempre foi uma fênix e uma árvore da vida. E quando eu pedi para que fizessem a árvore da vida, que eu tenho no meu site, eu pedi para o designer fazer, né, com raízes enormes, enormes. Eu não queria saber da copa, eu queria saber de baixo. E hoje eu me sinto, até a fênix eu tenho deixado. A minha correntinha só tem a árvore da vida agora. Então, quem me conhece sabe que eu tô muito nessa vibe de ser considerada. Ah, eu tenho uma amiga que eu amo de paixão, que é a Fátima Martuccelli, e ela fala que eu sou árvore frondosa. E eu adoro isso, não por arrogância, não por, sabe, mas assim, árvore frondosa, mas tem que ter muita raiz. Sabe que não adianta ser bonito lá fora. Eu gosto daquelas árvores que têm as raízes para fora. Porque eu falei, gente, que coisa mais maravilhosa. E eu amo ver hoje, sabe, as árvores, mas eu gosto, na verdade, de ver as raízes para fora. E é isso. E é por isso que eu acho que faz conexão com a educadora dos pés descalços, porque eu deixo os meus pés descalços para quem tem um armário de sapatos, né? Que quase nunca. Então, eu tô aprendendo a ressignificar também, né, minha filha? Porque eu já não foi para que ter tanto sapato assim? E aí eu tô aprendendo que o menos é mais. Nossa, como eu tô aprendendo. Que legal mesmo. Então, vou tentar colocar isso, porque aqui na França a gente também tem essa mania, os franceses têm essa mania de não entrar com sapato, né, Olha que dentro de legal. casa. Mas eu não sei se é por reverência ou por educação, mas eles é mais, não sei, acredito que seja mais por questões de higiene, principalmente aqui na cidade mesmo, porque muita poluição, e tal, então eles preferem.
ter essa coisa. O meu marido mesmo tá, pode estar o frio que for, ele sempre está descalço. Olha, Ele olha, a fala gente que fica tá de sapato reconectado. prende ele se sente muito sufocado. Você vejo, né? Eu acho que essa reconexão, esse convite para a gente lidar com a vulnerabilidade, a gente tem que se reconectar com a terra. Mãe Sim, Terra. Mãe Terra é esse enraizamento da tua história, de quem você é, né? Porque aí dá conta, dá para dar conta. Com tudo isso, a gente se apropria e dá para dar conta dessa solidão, dessa sensação de exclusão, de rejeição, né? E dessa sensação de que a gente não é, que a gente não pertence, né? Eu acho que é bacana. na verdade a gente é. Até eu falo assim para as pessoas que eu converso, que vão me dar depoimentos, porque eu colho bastante depoimentos de pessoas que passaram por essa transição de mudança. E tem uma música do Paralamas do Sucesso que chama Pequeno Imprevisto, que fala que ele quis amar o que o tempo não muda, para que quem ele amasse não mudasse nunca. Ai, Ele quis querer aquilo que o vento não leva, para que o vento só levasse aquilo que ele não quer. E aí eu coloco muito isso a questão do estrangeiro, porque assim, a gente muda, né? Uma vez que você é picado pelo estrangeirismo, você muda. E aí, se você volta para o seu lugar de origem, ele mudou também, ele não é mais o mesmo. As pessoas mudaram de casas, outras cresceram, umas casas foram destruídas, então tudo diferencia, tudo muda, não fica estático. Então, uma vez que você vai, você muda e você volta, você também é estrangeiro na sua origem. Eu gosto muito de falar isso para as pessoas. E até eu peguei uma menina como exemplo, eu falei assim para ela: você já mudou de cidade? Você é da capital mesmo? Ela é de Belo Horizonte. Ela, não, eu sou de uma outra cidade. Eu falei assim, tá, quando você mudou para Belo Horizonte, você sentiu diferença? Ela, senti, eu achava estranho. Apesar de ser na mesma, assim, ser Minas Gerais, sim, ela sentia diferença na linguagem, na claro. comida, né? E ela achava estranho as pessoas irem no bar e pedir um pingado. Ela ficava, mas o que será esse tal do pingado, né? E aí eu brinquei com ela, falei assim, e você voltou para sua cidade? Ela, voltei. Você se sentiu de lá? Ela, não. Olha, E isso é olha. muito real. A última É, vez que eu fui para o Brasil, eu falei assim, nossa, que estranho. Não me sinto em casa. Tá faltando. mas talvez seja essa a vida. A gente vai É, agregando casas, né? Até que a gente exatamente. chegue na nossa própria casa, na nossa morada. Eu acho que eu posso pensar, estou pensando agora aqui, talvez a morada seja o acúmulo de casas, mas não acúmulo de casas acumuladas, casas vividas, casas que tecem a Uhum. nossa história, as nossas raízes. Então, eu acredito nisso, assim, que a gente nunca vai ser o mesmo, e não dá. É que a gente tenta se comparar ao que a gente era antes. É, Mas, gente, como é que a gente vai fazer não dá. isso? Se a gente sempre está progredindo, não é? Exatamente. E ainda É, bem, né? Mas eu acho que é isso que você fala, essa é, conexão com a gente, né? Essa conexão com as nossas raízes que nos deixa em casa. E isso. eu acho ruim que a gente acaba aprendendo isso tão tarde, às vezes. A gente perde Mas tanto tempo procurando coisas que estão. fora. É, é, É. Olha, eu tô assim absolutamente encantada com o caminho do nosso bate-papo, sabe? Porque assim, a ideia é não procura fora o que você já tem. A tua uhum. morada pertence a você, sabe? Eu assim, tô muito grata. Eu tô preocupada com o tempo, Ju. Você tá A gente já contando, está né? acabando, mas foi ótimo conversar com você. Nossa, Fico muito feliz. Vou te mandar mais fotos daquela época, todas que eu tenho aqui. Eu por coloquei favor. umas no Facebook para os colegas da época olharem e Coisa curtirem, linda. Eu mas vou eu vou mandar. te. Não sei se eu sou tua amiga no Facebook, eu vou te. É, É. porque assim, eu não tô tendo tempo para ver Facebook, Instagram, essas Não, coisas, mas né? é muita informação. Eu acho que é muita informação.
Mas olha, minha querida, eu me senti tão reconectada, parece que não faz tanto tempo que a gente se viu, sabe? Mas é Ai, isso que que bom. acontece quando a gente ama, sabe? Muito obrigada pelo amor que Ai, você posso me fazer uma ofertou. confissão? Deve, por favor. Eu achava que você nem me notava. Ah, Verdade! Porque eu quase não. Eu ficava lá babando pelas aulas, claro, mas eu quase não perguntava, eu fazia poucas perguntas e eu via todo mundo sempre rodeando você, e eu sempre de lado, eu falei, acho que ela nem sabe da minha existência. Juliana, eu posso te falar, eu sempre te notei, só que eu nunca falei. E assim, a vida dá, eu tô até emocionada. Porque assim, a vida dá a oportunidade da gente poder contar para o outro o quanto o outro foi legítimo e importante na nossa vida. Eu te É notei. verdade. E Ai, graças à obrigada. boa vida que me deu a oportunidade de te notar, e se você quiser, e eu também, a gente vai se reconectar. E eu Que te bom. agradeço demais, porque eu fico até Ai, emocionada obrigada. mesmo. Eu Claro que eu também te notei. fiquei. Porque às vezes a gente acha que passa tão despercebido na vida das pessoas, né? E. Olha, lindo. Mas Ai, não obrigada. passa. E é isso que talvez você esteja me ajudando também a pensar. Eu também, às vezes, penso que eu passo desapercebida por algumas pessoas, algumas relações, sabe? E assim, se faz presente, se coloca e se posiciona. E confessa, quando você fala, posso te confessar uma coisa, que coisa linda, porque eu já te notava sem você saber e agora você sabe. Que linda. Muito obrigada. Que pena que não. Não, mas olha, para você, minha Ai, querida, obrigada. ah, Obrigada mesmo. meu carinho, eu aqui no Brasil, você aí na França. Hã? Venha me visitar, por favor. É, Assim que tudo abrir, te espero aqui. ó, o chato é aquele que convida e a pessoa vai, hein? Não, aqui tem espaço. E para toda a família, se você quiser. Vai todo mundo lá. Pode vir. Querida, Então tá um bom. grande beijo Brigadão, para você. brigadão, brigadão. Sou muito grata mesmo. Obrigada Ó, por tudo. primeira de muitas, tá? Ai, que Reconectamos. ótimo. É, beijo, beijo. Beijo. Gente, para todos que estão conosco, beijo para todo mundo, meus queridos. Beijo. Obrigada por participarem. Vai ficar Agora eu... gravada, né, Ju? vai ficar gravada. E aí eu vou colocar no meu canal do YouTube, eu vou baixar lá, Tá tá bom? legal, então. Obrigada, Karina. Tchau, meu Tchau. Acho amor. que é melhor se sair. Acho que aí eu consigo desligar, não sei Tá como bom, fazer. eu vou tentar sair aqui. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau.